Olá, espero que você tenha um dia com serenidade, um dia de aprendizado e realizações. Meu áudio de hoje é uma sugestão, uma dica. Um dos fenômenos recentes do ambiente empresarial, que é advindo inclusive de outro fenômeno também recente, que são as startups, são os tal dos valuations astronômicos, ou seja, os valores de mercado de empresas que assustam. São desde ordens de grandeza de empresas abertas, como no caso da Apple, que acaba de chegar ao valuation de $1 trilhão, mas e aí que está uma indagação grande, os valores de mercado das chamadas startups. As startups, por definição, são empresas de capital fechado que desenvolvem alguma solução que tenha escalabilidade. Desta forma, são empresas de tecnologia, mas são empresas de capital fechado. Por exemplo, o Nubank, a partir do momento que ele abriu o capital, não é mais uma startup. Da mesma forma, a Stone e outras antigas startups que, ao abrir seu capital, já não se enquadram mais nessa alcunha. Uma lógica que surgiu há questão de 10 anos foram os chamados unicórnios. Os unicórnios são as startups com valor de mercado acima de $1 bilhão. Foi cunhado esse termo porque os unicórnios são raros, difíceis de serem vistos e tem toda essa peculiaridade. Porém, o que nós temos testemunhado ao longo dos últimos anos é que esses unicórnios não têm sido nada raros. Só no Brasil, no ano passado, são 10 startups que se transformaram em unicórnios. O que está acontecendo? O que está por trás dessa lógica de valores de mercado tão grandes em empresas nascentes? Isso é uma bolha? Essas são indagações frequentes que surgem, inclusive quando eu faço algum post, alguma observação do tipo. Essa não é uma questão simples de ser esclarecida. Por isso que a minha dica de hoje é que você possa ouvir o podcast do meu amigo Pedro Weingartner, da ACE. A ACE, para quem não conhece, foi a precursora, uma das primeiras aceleradoras de startups do Brasil e, inegavelmente, além do seu pioneirismo, foi aquela que tem alçado voos mais longos. Hoje a ACE, ela acabou tendo um spin-off, uma mudança no seu negócio, é um fundo de investimentos em startups. Então, o Pedro é um expert incrível, é um amigo meu, nós somos egressos da SPM, de lá que nós nos conhecemos, nós dois começamos a dar aula na SPM na mesma época, então o Pedro já esteve presente em alguns projetos meus no meu sucesso.com, então além de tudo é um grande amigo. A ACE tem um podcast chamado Growthaholic. Eu estou colocando aqui na descrição do áudio o link para esse podcast. E especificamente o primeiro podcast do ano justamente versou sobre os unicórnios. Eu sugiro que você ouça esse podcast. Sugiro que você ouça atentamente, porque por meio dele você vai ter um entendimento mais claro desse universo. Você vai ter um entendimento mais claro do porquê, por exemplo, algumas empresas têm um valor de mercado alto, quando abrem o capital, elas acabam tendo uma diminuição no seu valor de mercado. Porque na medida em que eles vão ao mercado, aí você entra numa outra lógica de transações de ações que sobem e descem. Por que isso acontece? Como é que forma-se o valuation de uma empresa? E essas são questões essenciais para você entender. Não é um repertório daquele só por curiosidade. Você é um líder, um empreendedor, uma empreendedora, um executivo de ponta. Você tem que saber sobre como está sendo formado o capital nessa nova lógica de mercado, até para entender como posicionar a sua companhia para conquistar um espaço mais virtuoso no que tange ao acesso a investimentos, ao acesso a fundos, ao acesso a capital para a expansão do seu negócio. Então, hoje a minha dica é essa, está aqui, você vai encontrar na descrição desse áudio o link Growthaholic com Pedro Weingarten e o pessoal da ACE. Esse pessoal é sério demais. Inclusive, recomendo que você já siga esse podcast e ouça-o periodicamente como eu faço. Espero que você tenha um excelente dia e até amanhã.